assistam o nosso episódio podcast Pensar Digital com a presença do professor e procurador do Estado, Cássio Bruno Castro Souza. Teremos muitas reflexões, muitos insights a tecnologias, como humanizar a tecnologia, como utilizar dados para alavancar, para poder crescer a nossa atividade, tanto no público quanto no privado. Assistam, está muito legal. Pessoal, grata satisfação de receber aqui hoje o Procurador do Estado, advogado, professor, multidisciplinar, Cássio Bruno Castro Souza, que além de tudo isso é meu amigo e um cara que me inspira na prática da advocacia, no dia a dia, dentro de sala de aula, dentro da academia, na pesquisa. Cássio é procurador do Estado, fez o seu mestrado na PUC do Paraná, doutorado na Univale, leciona na graduação e pós-graduação. E o que eu gosto de falar dele é o seguinte, é que se a gente conversar com o Cássio sobre economia, se conversar sobre psicologia, comportamento, e lá pelo fim, pelo direito, ele consegue transitar em tudo. Meu amigo Cássio, obrigado por ter aceito esse convite, mano. Que aqui esteja em casa para falar um pouquinho desse nosso podcast, o Pensar Digital, de passar alguns insights aí para a galera da comunidade jurídica, do sistema de justiça, como você pensa essa nova formação jurídica digital que nós estamos inseridos. Obrigado, Vinícius, agradeço pelo elogio, né? Muito generoso, e vamos saber o que vai sair daqui, né? Então... Cara, vamos lá. Nessa pegada de tecnologia, você lá há muitos anos, você já é um cara que já começou a advocacia lá atrás privada, foi servidor público do MPT, MPF, foi PGE, já executou advocacia privada também. Como você enxerga, Cássio, essa nova modalidade de tentativa de colocar o advogado dentro de um cenário mais, como eu diria, mais digital, mais tecnológico, em que ele, hoje, o ativo mais caro de todas as pessoas na sociedade é o tempo. Como você enxerga essa automação, as IAs, tecnologias podem ajudar no dia a dia da advocacia? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a IA, como uma ferramenta, né, para auxiliar, né, os advogados no seu trabalho, ela pode ajudar bastante em oferecer a esses advogados tempo livre, né, tempo de lazer, tempo para ficar se dedicando a outras coisas, no sentido de abreviar tarefas, de facilitar a busca por novos argumentos, por novas estratégias. Então, acho que, especialmente para aqueles advogados que advogam sozinho ou com um pequeno grupo de sócios, eu acho que a IA, ela, especialmente as generativas, ela tem esse potencial de fazer com que o trabalho seja entregue de uma maneira mais rápida, eficiente e também de uma maneira mais segura, né, para o seu cliente e, né, para todo o sistema de justiça. Cara, vamos lá. A PGE hoje ela tem um quadro muito atualizado, tem um quadro qualificado, que investiu muito nos últimos anos no seu profissional, e ali todo esse sistema utilizado pela PGE. Como é que funciona hoje, por exemplo, execução fiscal, com aquelas demandas repetitivas que dá para poder automatizar, dá para poder dar maior celeridade? Como é que funciona isso hoje dentro da PGE? Eu acho que a PGE ela tem uma política de inovação, ainda que não tão formalizada assim, mas que o objetivo final sempre é entregar melhores serviços jurídicos para o Estado e, consequentemente, para o cidadão, né, que é o destinatário direto, né, e último do trabalho da Procuradoria. Nos últimos anos, né, eu não tenho participado dos processos de desenvolvimento, né, eu tenho ficado mais distante, mas o que eu tenho acompanhado olhando de fora é que existe pelo menos um salto de qualidade tecnológica nos últimos anos impressionante, pela adoção de sistemas automatizados para execução fiscal, né, por exemplo, né? Então, um trabalho que um procurador e sua equipe poderiam demorar, né, alguns meses para fazer, hoje ele já é muito mais rápido, mais eficiente e possibilita, aí dentro de uma instituição
que está preocupada cada vez mais em qualificar os seus quadros, seus servidores, seus procuradores, permite que esses procuradores e essa massa crítica que existe comece a se ocupar de assuntos estratégicos para o Estado que podem melhorar, né, a qualidade de vida do cidadão pela entrega de melhores serviços públicos, mais segurança jurídica, né, criando um ambiente favorável do ponto de vista jurídico aqui no Estado. E a incorporação de IA é essencial para isso, né? Não que a IA vá substituir trabalho humano nesse caso, porque o trabalho humano ele existe, né? A gente tem uma certa noção um pouco equivocada de que a IA, ela existe como passe de mágica, como se não houvesse trabalho humano por trás, tagueando para dados de treinamento, como se não houvesse trabalho humano por trás, fazendo curadoria de conteúdo, né? A gente sabe dos trabalhadores explorados ao redor do mundo, né? Com essas plataformas de trabalho ou de microtarefas. Então, não é que vai substituir, né? Cada vez mais a gente precisa de trabalho humano, especialmente para poder, né, validar o trabalho da IA e focar em assuntos mais estratégicos que eu acho que vale mais o investimento público nesse caso. Você tocou num ponto aí que eu acho essencial, que é justamente a curadoria de conteúdo, né? O advogado hoje pode ter diversos instrumentos voltados à execução de tarefas, mas ainda é muito importante a questão da curadoria de conteúdos, principalmente com a pesquisa profunda, utilizar sites oficiais, utilizar hoje a plataforma JusIA, da Jus Brasil, pela Jus Brasil, minerar esses dados todos os dias. Ela tem um banco de dados muito bom, e dentro da própria JusIA tem lá como conferir se o julgado realmente existe, né? Porque hoje o grande problema nosso, hoje, atual, é a questão da alucinação de dados, é a questão de uso legal, uso ético, protegendo os dados sensíveis, informando que o seu cliente saiba, né, que você utiliza a inteligência artificial como um instrumento de trabalho, né? Nós temos a recomendação do Conselho Federal da OAB de novembro de 2024, temos a resolução 615 do CNJ, que autoriza o uso de IA pelo Poder Judiciário, e nessa passagem pela escola no interior do estado, eu e o professor Edson Pontes Pinto ressaltamos em cada cidade, olha, galera, seguinte, pessoal, advogados, vocês podem utilizar a inteligência artificial como instrumento de trabalho. Contudo, é necessário, é impositivo que vocês verifiquem a questão da alucinação de dados. Texto de lei, julgados, doutrina, não trabalhar isso fruto da IA. Cássio, vamos lá. A PGE, ela trabalha, você bem disse que ela trabalha com essa ideia de proteger ali todo o arcabouço do Estado na promoção de política pública. Eu me preocupa muito, quando a gente fala de tecnologia, a ideia de que você vai utilizar a tecnologia para você ganhar tempo e ali aquele trabalho ficar meio robotizado, né? A humanização, né, fazendo esse gancho com o trabalho da PGE para esse olhar humanizado quanto à promoção de política pública e trazendo esse gancho para a advocacia privada. A humanização, aquele trato, aquele olho no olho, é muito importante ainda, né? Não, demais, né? Eu acho que ninguém aqui quer ser nem julgado por um juiz robô e nem atendido por um advogado que seja robô, né? As pessoas, elas querem ter contato com quem vai defender, com quem vai julgar elas, e faz parte, inclusive, né, da própria experiência humana, né? Você se relaciona de forma comunitária e, naturalmente, as questões são resolvidas por pessoas, né? Então, eu não acredito que o trabalho de advogado vai desaparecer, especialmente quando se considera que o trabalho de advogado ele vai além de ser um peticionante, né, e de um redator de casos, né? O advogado é ótimo que ele saiba escrever, é ótimo que ele saiba, né, construir uma história muito bem feita, mas o trabalho dele vai além disso, né? O trabalho dele vai de convencer, vai de fazer boas relações e defender o interesse dos clientes. Então, nesse ponto, eu acredito que a IA, ela acaba eliminando uma etapa custosa e desgastante do trabalho de ser advogado, né? Que é o trabalho de fazer uma pesquisa muito mais aprofundada, porque ela pode te ajudar a selecionar bons artigos, né? Boas jurisprudências, ela pode te ajudar a construir bons argumentos, né? Então, no momento que você está, de alguma maneira, com uma trava, um bloqueio mental, ela consegue, você discutindo com ela, ajudar você a desenvolver seus argumentos. E é isso, assim, eu acho que existe um medo de que a IA vá, né, eliminar boa parte de trabalhos que hoje são automatizados.
Eu acho que esse medo, enfim, os trabalhos já são automatizados hoje em dia, né? Então, não é como se fosse uma novidade, especialmente para o meio da advocacia. Mas eu acredito que o salto de qualidade e especialmente no produto, no resultado final do trabalho do advogado, ela é impressionante, né? Permitindo que você, inclusive, esteja com uma estratégia melhor, né? Que você tenha melhores argumentos, consiga convencer quem você tem que convencer de modo mais eficiente. É aquela história, né? Na verdade, o trabalho do advogado, a atividade fim do advogado ainda é fazer audiência, despachar com o magistrado, fazer uma sustentação oral, atender o cliente. Sempre falo que essas atividades, eminentemente, que a máquina não vai tirar do advogado, é aquele o melhor tem que ele fazer. Chegar ao tribunal, ser ouvido e apresentar melhor ali a solução que leva ao Estado para o Estado resolver. Eu acho que o advogado tem que se entender como um conselheiro de confiança do seu cliente, voltar a ser isso, né? E se compreender como essa pessoa que o conselheiro ou o seu cliente ele vai validar a informação. Porque nada vai impedir do eventual cliente buscar uma conversa com o chat, uma orientação jurídica. Por questões até de limitação ética do ChatGPT, ele não oferece, né? Ele solicita que você consulte o advogado e tudo mais. Mas, no final das contas, você vai validar com o humano, porque se a pessoa não conhece aquilo, né, ela tem que confiar em alguém. E essa pessoa de confiança é o advogado ainda hoje, né? Tá, vamos lá. Você me falou aqui antes de começar nosso podcast que não costuma usar muito a IA generativa para suas produções jurídicas. O que você usa hoje de tecnologia que você pode falar que te ajude no dia a dia, que te leve a algum resultado no dia a dia? Hoje, qual que é a sua IA preferida que está debaixo do seu braço, que você ali traça estratégia, faz algum tipo de texto? O que você faz hoje com novas tecnologias? Assim, para construção de texto, eu uso, até profissionalmente eu acabo usando, né, para ajudar a melhorar meus argumentos, né, a fazer pesquisa. Então, eu tenho que, de alguma maneira, manifestar sobre um caso que eu nunca tive contato, né? Eu peço para a IA fazer uma seleção de artigos, eu, né, defino quais artigos que eu quero que ela procure em tais repositórios, e ela vai entregando, e a partir dali eu vou fazendo curadoria de conteúdo, sabendo o que é verificável, o que não é, e eu peço links válidos dela, inclusive, né? Uhum. Então eu faço um trabalho de seleção daquele material que eu vou depois ler, dependendo do material e dependendo da informação que eu quero, se tiver, né, meio complicada de achar, eu peço para ela fazer resumos, eu peço para ela, né, eu vou conversando com ela, e isso ajuda a gente a construir textos mais qualificados, né? Então, para produzir texto, eu uso bastante tanto o ChatGPT, eu uso especialmente o O3, a versão O3, que é a versão paga. O O3, ele raciocina mais, né? Ele tem uma reflexão mais avançada, ele ajuda... o reconhecimento dele de padrões, ele é bem impressionante, né? Você pode botar uma imagem, né, tirada em qualquer lugar aqui em Porto Velho, sem contextualizar muito, pedir para ele localizar, ele tem capacidade de localizar com uma certa acurácia, né, bem interessante. O Gemini, ele me parece hoje, para construção também de argumentos, até mais interessante que o O3. A gente vem conversando, tanto eu quanto a Sabina, sobre, né, o O3 e o Gemini para construir bons argumentos e boas ideias de argumento. Mas assim, na sala de aula, recentemente até estou com a disciplina de Direito e Tecnologia, a parte de extensão, e a primeira aula eu já apresentei para os meninos para eles verem humanos, né? Legal. Enquanto agente artificial, né? Enquanto a possibilidade de entrega, por exemplo, de projetos, né? A gente tem que construir projetos de extensão que de alguma maneira relacionem tecnologia com a comunidade em volta, né? Para solucionar problemas. E, por exemplo, o Humanos, ele permite, como agente artificial, que você entregue, por exemplo, uma forma de comunicação bem mais interessante de apresentação desses projetos, né? Você pode apresentar num site, né, bem desenhado, com experiência do usuário legal. Você pode fazer isso com um podcast, por exemplo. Você capta a sua voz e pede para ele, né, a partir daí, escrever, editar. E o chat já imitou, viu? Já criou um agente de IA baseado no Humanos. A vantagem da competição, né? E aí você vai, né, de alguma maneira, gerando cada vez mais melhores modelos. Mas eu tenho usado, né, especialmente para incentivar o uso dos alunos, que eu acho que é importante, assim, especialmente na graduação, você não desestimular o uso de inteligência artificial. Eu, particularmente, estimulo o uso. Eu acho que o importante ali é você saber fazer as perguntas corretas, fazer os direcionamentos corretos e ter a responsabilidade por supervisionar.
Então, enquanto as pessoas não são estimuladas a usar a inteligência artificial e supervisionar o seu resultado, a gente vai acabar, né, como a gente está hoje, assim, né? Um cenário, uma panaceia, todo mundo usa como, né? E isso gera certos constrangimentos institucionais, assim, mas dos chats, das modelos que eu venho usando bastante o Gemini e bastante também o ChatGPT. Cássio, tu tocou num ponto aí que eu gosto muito, que é a personalização, que eu chamo de personalização das tecnologias. A gente hoje tem aquela ideia de que, poxa, eu vou com o Cássio é um cara disruptivo, tecnológico, eu vou lá perto, Cássio, o que tu usa aí? Aí tu vai falar isso, pô, vou usar igual o do Cássio. E não é assim, cada um tem um perfil, e isso se enquadra também pro advogado dentro do escritório dele. Eu uso, por exemplo, meu escritório de Gemini, porque eu assino o Google e é interessante para mim usar o Gemini. Mas eu posso gostar mais do Chat, eu posso gostar mais do Manus, eu posso gostar mais do Perplexity. Então, essa personalização, ela vai também dentro do próprio escritório. Muitas pessoas falam assim, não, sistemas, qual sistema você usa no seu escritório? Existe um sistema. Pronto, existem sistemas aí de prateleiras, mas esse sistema pode ser que não sirva para você. É muito melhor você construir um sistema a partir de uma ideia de fluxo seu, dentro do seu escritório, você entender o fluxo, como isso a entrada, como se dá ali o peticionamento, como se dá o atendimento, como se dá a saída, e a partir desse fluxo você criar um próprio sistema. E aí é a ideia da personalização. E a gente, enquanto advogado, tem que entender que não existe uma receita pronta, que melhor se aplique em cada perfil, e até mesmo questão da inteligência artificial. Outro ponto interessante, Cássio, é a questão da utilização hoje em dia. Hoje é unanimidade, quase 100% das pessoas usam. Eu trago esse exemplo seguinte, que a gente foi ao interior do estado, agora recente, e o professor Edson, lá nas suas palestras, relatava o seguinte: há 2 anos atrás, quando ele foi ao interior e se perguntava lá, quem usa inteligência artificial? 1, 2, 3 pessoas levantavam a mão. E aquelas pessoas pareciam que estavam fazendo algo errado, algo ilícito, algo ilegal. Poxa, estou usando algo para poder fazer uma coisa que eu deveria fazer. E hoje em dia a gente desceu agora, há uns dias atrás, e perguntou assim, quem não usa? E eram poucas pessoas que respondiam que não usam. Então a gente tem que estar atento a essa utilização e trazendo novamente a ideia de humanização. A ideia de que o ser humano, que o humano é quem é o protagonista disso. Quando você faz sua petição utilizando inteligência artificial para estruturar, organizar ideias, estabelecer estratégias, quem assina no final é o procurador Cássio, ou o advogado Vinícius, ou o juiz tal assina a sua decisão, a sua sentença. Então, a gente ali é o responsável por a curadoria, a estrutura e o conteúdo. Então, daí a importância que se tem de um uso racional, o uso ético e o uso legal da inteligência artificial. Concorda comigo? Concordo. E tem até um livro bem interessante que foi escrito pelo Luiz Greco, né? Filho do Leonardo Greco. Sobre a impossibilidade jurídica do juiz robô, né? E ele discute bastante, né? Que tecnicamente é possível você substituir juízes humanos por juízes robôs. E que a discussão toda, além de ser uma discussão moral, saber se a gente quer ser julgado por máquinas e não por outras pessoas como nós, é também a impossibilidade de você atribuir um julgamento público e racional a alguém que não tem responsabilidade, né? Um juiz, uma juíza, quando ele profere uma decisão, ele assume a responsabilidade pessoal e institucional por aquela decisão. Então, é claro, assim, a gente sabe que é possível a gente utilizar IAs, tanto o judiciário utiliza, né, o Ministério Público, todas as instituições acabam utilizando de alguma maneira, ainda que informalmente, né, ainda que não institucionalmente declarado, sistemas de IA para produzir suas peças. E eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que é interessante nessa discussão a respeito de criatividade, né, e tanto do ponto de vista de criatividade de argumentos dentro do direito. A gente tem uma impressão de que a gente está cometendo uma certa desonestidade quando a gente usa IA. E isso é muito enganoso, assim, porque atribui a você uma responsabilidade que não é sua, né? Porque eventuais questões éticas relacionadas à IA são questões relacionáveis a quem desenvolve a IA, né? As grandes empresas de tecnologia.
mas também passa uma ideia falsa de que a gente utilizar a IA para ter um acúmulo de conhecimento prévio, para a gente poder construir algo a partir daí, seria uma trapaça. E não é uma trapaça, porque, veja, que escritor... Eu vi um dado recentemente que existem 11 milhões de livros sendo publicados todo ano. Desses 11 milhões de livros, perto de 4 milhões desses livros são livros de literatura, né? Não são livros técnicos. A gente vai acreditar que 4 milhões de pessoas por ano, elas criam do nada um livro, elas produzem do nada uma obra. Toda obra é produzida coletivamente, né? Todo trabalho é produzido coletivamente. E eu acho que a grande discussão que a gente tem hoje em relação às plataformas, inclusive, é o fato de que elas se apropriam de modo privado de um conhecimento que é coletivo, a partir do treinamento de IA, a partir da violação de propriedade intelectual e assim por diante. Mas isso tem que ficar muito claro para a gente não ficar com o peso de que a gente está trapaceando a utilizar a IA nas nossas petições, né? A Ilíada e a Odisseia, elas não foram escritas por Homero, né? Homero, ele compilou uma série de conhecimentos que eram passados, histórias passadas por tradição oral, e criou 2 grandes obras de arte. É óbvio que ele teve o mérito de fazer isso, mas o Homero não construiu esses clássicos da literatura de forma solitária, né? Ele se apegou, né, a partir de um conhecimento prévio, uma leitura prévia. Então, acho que isso tem que meio que a gente desmistificar. A gente não tem que ter se sentir culpado ou trapaceiro ao utilizar a IA. A gente tem que utilizar a IA de modo responsável. E aí que eu acho que dentro da graduação não ajuda nada a gente tá meio que fazendo a caça às bruxas aos alunos que usam IA. A gente tem que fazer com que esses alunos eles entendam como é que se usa IA, porque só a partir daí eles conseguem construir soluções personalizadas para eles, entender como é que elas podem atender suas necessidades, né, como elas podem ajudar esses alunos, né? E se a gente, né, passa da ideia de ficar meio que supervisionando se alguém vai usar IA, a gente perde muita coisa, né? Porque os professores usam IA para fazer aula. Os professores usam IA para fazer slide. Eu uso Gama para fazer slide. Exato. Então, assim, aí você fica lá escondendo que o professor usa, mas ele usa. O aluno fica escondendo que usa, mas ele usa. E aí fica como a gente está hoje, né? Um monte de máquina conversando uma com a outra e gente sem humano, né, no meio desse processo, no final das contas. 2 recortes importantes aí do seu pensamento. Um primeiro que eu cheguei a lembrar aqui das nossas pesquisas de mestrado e doutorado. O que a gente faz? Revisão bibliográfica. A partir daquela revisão bibliográfica de outros textos já criados por pensadores, estudiosos, pesquisadores, nós construímos a nossa a partir de uma ideia prévia de um projeto metodológico, correto, e que a gente faz ali a nossa construção de um texto para apresentar uma dissertação ou uma tese. E no direito é assim, a ciência, embora a gente não trabalhe muito com dados, mas a ciência hoje jurídica, ela trabalha com a construção nessa estrutura. E dentro de sala de aula eu costumo dizer o seguinte, fala, olha, galera, legal, vamos usar IA? Pode usar, sem problema algum. A gente precisa ter o conhecimento básico. Não adianta nada a inteligência artificial sem conhecer o direito material, sem conhecer o direito processual, o direito constitucional. A partir dali, nessa curadoria prévia e estudo prévio, é que você consegue produzir boas coisas a partir da inteligência artificial. E você supervisionando e se responsabilizando pelo resultado. Esse ensino-aprendizagem, o grande desafio hoje é como supervisionar isso e verificar justamente que eles estão se apropriando do estudo. Se você, beleza, vou fazer um trabalho. Terror hoje, aí falam que o terror do professor é IA. Beleza, não tem problema nenhum. Vai utilizar, fazer um trabalho? Beleza. Chega na sala de aula, tem ali as perguntas do contexto do que ele assinou, trazendo já a responsabilidade que nós, advogados, já temos enquanto a gente assina uma petição. Defendo um posicionamento de que tanto instituições privadas quanto públicas devem estar atentos a dados. Dados puros, simples, frios não. Dados para análise, né? Eu não gosto muito do termo alavancar. Eu gosto do termo crescimento. Levar, por exemplo, um escritório privado em que ali tem um sistema de controle de processos, de prazos, de advogados, de clientes, de matérias. E a partir de uma análise de um relatório frio, em que você pode ali, aí, o Edson fez isso, pegou uma planilha do Excel, jogou no Manus e ali pediu para o agente de IA produzir um relatório com gráficos e aí fazer as seguintes perguntas. Qual advogado deu mais receita para o escritório? Qual cliente deu mais receita? Qual cliente deu mais despesa? Qual cidade deu mais receita? Qual matéria deu mais receita? E a partir da análise desse conteúdo, você estabelecer estratégias para planejamento estratégico
no sentido seguinte, beleza, tem um advogado que produziu menos, deu menos receita para o escritório. Beleza, vamos investir mais nele, saber qual que é a razão dele não ter produzido, né, nesse mês e saber entender qual a razão de ele não estar alinhado com os demais para poder dar ali o incentivo merecido. Ou também uma cidade que você está tendo um retorno maior, ou investir em estrutura, ou investir no advogado que esteja responsável por aquela cidade, e por aí vai. Esses dados, dentro de uma perspectiva de PGE, e numa PGE bem mais ampla, que ali vê políticas públicas, vê implementação de políticas públicas, vê como o advogado público está sendo produzindo em determinados setores pilares ali da PGE. Como você enxerga isso? Tirando essa frieza de análise pura de dados, de resultado mesmo, de eficiência. Você consegue, assim, dar acha isso legal, acha isso importante? Não, sim, eu acho importante. Eu acho que essa ideia de ser governado por dados, né, data-driven, ela é importante porque ela acaba fazendo com que aquela pessoa que tem que tomar uma decisão importante, ela consiga ter mais acesso à informação, né, e se livre de problemas e custos associados à informação para tomar melhores decisões. Isso faz com que muitas decisões que antes talvez eram tomadas a partir de vieses, agora sejam tomadas sem que esses vieses interfiram tanto nessa decisão. E isso vale para recursos humanos, então você pode entender o motivo, né, como você antecipou, por que determinada pessoa não esteja produzindo tanto, né, naquele momento. Isso pode possibilitar que você tome outras estratégias dentro da empresa, e nas instituições, né, então estratégia comunicacional, ou você, né, adota outro tipo de abordagem. E especialmente assim do poder público, que eu vejo, e isso, claro, né, a Procuradoria ela tem, né, entrado nessa ideia como uma posição institucional de que a gente tem que formular políticas públicas a partir de dados, né? E eu acho que a pandemia do Covid-19 foi muito importante para a gente entender a importância dos dados como fatores orientadores de políticas públicas mais eficazes, e não tem como a gente não pensar que você ter uma boa gestão de dados, né? Profissionais que trabalhem bem com os dados, né? Então, talvez teu escritório esteja pensando em contratar mais analistas de dados do que advogados no futuro, né? Assim como as procuradorias e os órgãos públicos, né? E isso demonstra justamente a importância, né? Falar, o dado é o novo petróleo, né? E ele tem uma particularidade em relação ao petróleo, né? O petróleo é um recurso escasso, o dado é produzido o tempo inteiro, a custo ambiental, claro, né? Mas ele é produzido o tempo inteiro, então é um recurso que ele só se avoluma. E você tendo uma estratégia de tratamento de dados adequada, com certeza você vai tomar melhores decisões, né? Tanto individuais quanto coletivas. Beleza, essa ideia de capacitação, de um olhar para se você disse o RH ou o humano, as pessoas de dentro das instituições, tanto públicas quanto privadas, é uma ideia perene de eterna capacitação, né? Órgãos hoje que capacitam melhor os seus servidores, órgãos hoje que levam melhor treinamento, boas práticas, conseguem produzir melhor, conseguem mais eficiência. E isso também numa figura privada, né? Dentro do escritório. Eu falo desde o escritório artesanal ao escritório médio, ao escritório grande. Sempre a capacitação ela está no foco de crescimento, não só o crescimento humano, mas o crescimento do viés econômico também daquela instituição, daquele serviço prestado. E eu acho assim que a Escola Superior de Advocacia, a parte da PGE responsável por capacitação, as escolas de governo que temos aqui em Rondônia, todas elas são voltadas a esse olhar de melhoria do trabalho das pessoas envolvidas. E isso é muito bom num aspecto geral, porque isso atinge diretamente, desde a advocacia privada, diretamente o cidadão, né? Eu fazendo uma melhor petição, eu sendo mais treinado, tendo conhecimento de determinada matéria, meu cliente vai estar melhor defendido perante o Poder Judiciário ou administrativamente. O Estado, capacitando o seu procurador, ele vai estar ali garantindo uma melhor ordenação de despesa, um melhor serviço público, uma melhor política pública. Então, a partir dessa ideia de capacitação, é o olhar que o pensar digital também caminha junto.
Não, eu concordo com você, eu acho que a capacitação ela é importante tanto do ponto de vista individual quanto das organizações. Individual porque, até falando por mim mesmo, assim, a gente chega até determinados espaços institucionais, né, no meu caso, muito por conta da educação, porque, enfim, eu não sou filho de ninguém, né, do ponto de vista de ser herdeiro, de ser, né, de ter alguém influente, né, vindo da sua família, e a gente sabe como no Brasil a trajetória de uma pessoa é muito determinada pelo local onde ela nasce, né, quem são os pais, né, quem são as pessoas que estão em volta dela. Então, do ponto de vista individual, a capacitação, especialmente para os jovens advogados que estão saindo, talvez, na mesma condição que eu saí da faculdade, sem ter alguém que vá bancar, né, esses projetos e que vá arriscar a pele por esses projetos, é importante o tempo inteiro estar se capacitando e utilizando as inteligências artificiais como ferramenta para ele produzir melhor e para ele também ter tempo para se dedicar, né, ao que ele quer também, né, porque ninguém quer só trabalhar, né. E do ponto de vista das organizações, enfim, melhores resultados vão ser dados a partir de melhores dados, né. E melhores resultados do ponto de vista de ausência de desperdício financeiro, ausência de custo de transação. Então, claramente, assim, você investir na educação, no treinamento, na capacitação das suas pessoas que trabalham com você, vai fazer com que sua organização ela consiga alcançar o resultado, né, que se espera dela. E o Cássio é o seguinte, o Cássio é o exemplo de sucesso a partir dessa ideia mesmo, formado pela Universidade Federal, passou num concurso público muito novo, MPF primeiro, né, Cássio? Depois MPT, depois PGE, sempre esteve dentro da sala de aula como professor, né? Fez seu mestrado, fez seu doutorado e sempre dedicado à pesquisa, dedicado ao estudo, de aperfeiçoamento. E está aí hoje, um filho de Rondônia com sucesso. Hoje ele está mais quietinho, né? Ele está mais recolhido, mas assim, eu tenho muito orgulho da trajetória do meu amigo Cássio, nesse percurso profissional dele enquanto rondoniense. Meu amigão, obrigado, gratidão aí na tua vinda aqui no Pensar Digital, nesse início desse podcast, que é mais ou menos um bate-papo aí, levando as experiências, os pensamentos, as reflexões para todas as carreiras jurídicas do nosso estado. Valeu. Eu que agradeço o convite e eu agradeço o interesse por me ouvir também. É isso. Obrigado.